Bom dia, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ficar em pé e vamos agradecer o Senhor por mais esta manhã tão linda, tão gostosa e mais bonita, mais formosa aqui dentro com os irmãos, não é? Os irmãos que são filhos do Deus Altíssimo, os irmãos que amam o Senhor e a sua palavra. Eu queria ler para nós o Salmo de número, uma parte, do Salmo número 106, começa assim: aleluia, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor, ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Como são felizes os que perseveram na retidão, que sempre praticam a justiça. Lembra-te de mim, Senhor, quando tratares com bondade o teu povo. Venha em meu auxílio quando o salvares, para que eu possa testemunhar o bem-estar dos teus escolhidos, alegrar-me com a alegria do teu povo e louvar-te junto com a tua herança. Glórias a Deus. Aí o salmista pedindo socorro de Deus para que ele possa testemunhar junto com o povo do Senhor os grandes benefícios, os grandes livramentos que o Senhor tem feito ao seu povo. E ele pede: Senhor, me inclui nas bênçãos do seu povo. Então quero que você cumprimente a pessoa que está do seu lado, dizendo que Deus abençoe você no meio do seu povo, amém? Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você no meio do seu povo. Glórias a Deus, aleluias, amém. Você que nos vê em casa, que Deus te abençoe. E se você está em casa por uma necessidade, que Deus abençoe você e a sua família, mas não despreze, a riqueza da reunião do povo de Deus aqui no seu santuário. Hebreus nos recomenda: não abandoneis as vossas congregações, como é costume de alguns. Que você não seja contado entre esses alguns. Pai, nós bendizemos o teu nome, nós levantamos as nossas mãos para dizer muito obrigado. Até aqui o Senhor nos tem ajudado. Sabemos que não merecemos absolutamente nada, Pai, mas que o Senhor, como um Pai amoroso, como um Pai cheio de paciência, de misericórdia, tem sustentado a nossa vida em todo o tempo. Nós nem tomamos ciência, Senhor, dos livramentos dos quais nós fomos objetos do teu cuidado. Quem sabe uma batida de carro, uma queda, e nós nem percebemos que o anjo do Senhor esteve ao nosso redor e nos livrou. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Que nesta manhã, Senhor, haja uma alegria contagiante dentro do nosso coração. Que nós não estejamos aqui como quem cumpre uma obrigação, mas como a noiva e o noivo que se encontram a Deus para a celebração. O Senhor é o esposo da igreja, nós somos tua igreja, somos tua noiva, e nós temos grande prazer em receber o noivo, em celebrar o noivo. Louvado seja o teu nome, bendito seja o Senhor. Oramos pelos irmãos que estão a caminho aqui do nosso santuário, oramos por aqueles que estão nas enfermarias, hospitalizados, ou aqueles que estão em casa, ó Deus, com um mal súbito, um mal-estar. Tem misericórdia do teu povo. Dá que nesta manhã, Senhor, os nossos louvores saiam mesmo do nosso coração, não só dos nossos lábios. Cantar é fácil, louvar é muito melhor. Ajuda-nos a louvar o teu nome, adorar o Senhor, reconhecer quem é o Senhor, esse Deus maravilhoso, esse Pai bondoso. Em tudo te agradecemos e louvamos o teu nome, em Cristo Jesus, amém e amém. Nós vamos cantar, irmãos, um hino que fala do estandarte da igreja. A igreja como um regimento dos filhos de Deus, que sai para combater o inimigo. E o nosso inimigo, diz-nos a palavra, que não é uma pessoa. Nós não vamos lutar contra a carne ou contra o sangue, significa contra as pessoas,
mas contra as hostes espirituais da maldade, demônios, dominadores do ar. Irmãos, essa é a nossa batalha, contra 3 inimigos. Esse das trevas, que conhecemos bem, porque ele ousou tentar o próprio Senhor Jesus, com muito mais precisão, virá nos tentar. O segundo inimigo é o mundo, o sistema do mundo, aquilo que o mundo aprova. E em terceiro lugar, a nossa carne, essa tendência que temos tantas vezes de lutar contra a vontade de Deus. E assim, vamos como um exército valoroso, lutando com o estandarte do Evangelho. Glórias a Deus. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmão. Puxa vida, Tudo bem, irmão? hora de verão deu uma, Tá bem assim? deu uma quebrada, né? Bom dia, irmãos. Bom dia. Não, peraí. Sem você de novo. Sem. Bom dia, irmãos. Bom dia. Me ajudou bastante. Lenão, você está acordado? Que beleza. Irmãos, é muito bom estarmos aqui juntos, louvarmos ao nosso Deus, uma manhã aí de horário de verão, acordar um pouquinho mais cedo, mas é só hoje, irmão. Daqui para frente a gente acostuma, é tudo normal, né? Mas é tempo de batalha, é tempo de guerra, é tempo de luta. Como o pastor falou aqui agora, a igreja está lutando a cada dia contra um monte de coisa, um monte de gente, um monte de inimigo, mas o Senhor Deus é quem nos fortalece. Então o que a gente tem que fazer, aliás, Ele luta por nós, não é isso? O que a gente tem que fazer é levantar o estandarte realmente, a bandeira do Evangelho, e estarmos firmes a cada dia, porque é tempo também de agradecimento, porque até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Ele esteve, está e estará conosco sempre, até o fim dos tempos e nos céus também, quando estivermos com Ele na glória. Então vamos cantar agora, saudamos os irmãos em Cristo. Pode aí cumprimentar o irmão do lado aí, cumprimenta, aperta a mão, pode dar um abraço, faça o que quiser, mas cante com alegria e agradeça ao Senhor, porque até aqui Ele tem nos ajudado, amém?
lamentações, foram atendidas nossas petições. Toda glória seja ao nome do Senhor, vinde a Ele todos entoar louvor. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e o céu virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Um dia tão glorioso temos, ao nosso Vamos lá? Pai agradecemos. Mais forte. Pois é Ele quem nos dá real prazer e é fiel em nos guardar e proteger. Vinde vós, irmãos, conosco a Deus cantar, deste gozo vinde, pois participar. Bem alto agora vamos nós cantar, e a terra e céus virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Alegres hoje jubilemos, ao nosso Salvador cantemos. Ele como filhos seus nos escolheu, ricas bênçãos Ele já nos concedeu. Seja avante o nosso lema triunfal, pois seguimos para o lar celestial. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e os céus virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Amém. Glórias a Deus! O Senhor sempre ao nosso lado. Ora, diga a Israel, se não fosse o Senhor, assim dizemos nós, não é, irmãos? Se não fosse o Senhor, quanta queda, quanta destruição, perdição, estaríamos perdidos. Mas o Senhor tem estado conosco e o fará para sempre. Aleluia! Como uma boa igreja batista, diga aleluia! O salmo começou dizendo aleluia, é isso mesmo. Glórias a Deus. Pode assentar-se, meu amado, presta atenção aí nas nossas informações. Olá, você é muito bem-vindo aqui na Primeira Batista. Começa agora o nosso informativo, por favor, fique atento. Vem aí a nossa celebração anual de células, com muita festa, louvor e adoração. No dia 30 de novembro, sexta-feira, às 19h30, participarão as redes Aliança, Inove e Rede do Amor. E no dia 1º de dezembro, sábado às 19h, as redes Mais e Uni. Não fique de fora, mobilize sua célula e vamos juntos agradecer a Deus por mais um ano de conquistas. Atenção você pré-adolescente, não perca a primeira conferência para você que tem de 10 a 14 anos, dias 23 e 24 deste mês aqui na igreja, com o tema Geração 100, somos a geração que vai compartilhar Jesus. As inscrições podem ser feitas em nosso site por apenas R$40 e o pagamento deve ser feito na secretaria da igreja. Mais informações com a tia Tati ou pelo telefone 3041 4406. Neste mês, nossa igreja recebe o 15º Congresso Nacional do Êxodos Brasil para apresentar uma visão bíblica sobre a sexualidade humana, oferecendo esperança aos que buscam ajuda nesta área. O evento acontece nos dias 16 a 18, com um time de preletores renomados, como missionária Andréa Vargas, Carla Pinheiro, David Ricker, entre outros. As inscrições podem ser feitas no site exodos.org.br e o investimento é de R$200. Fique ligado, nos próximos dias 14 e 15 tem acampamento de adolescentes da nossa igreja, com o tema Livres.
uma palavra do alto, muita música do céu, diversão, comunhão com Deus e com a galera. O evento acontece na Chácara Água Boa. O investimento é de R$80 e as inscrições podem ser feitas pelo site da igreja. Você já fez sua inscrição para o maior evento de liderança do mundo? Não? Então corra, porque ainda dá tempo. O Summit 2018 começa nesta quinta, dia 8, e vai até o dia 10, aqui em nossa igreja. Participe ou invista na vida de alguém. Você pode fazer sua inscrição pelo nosso site e o investimento é de R$100. Liderança é influência. Use a sua. Nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim, acesse o nosso site ou siga as nossas redes sociais. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Tenha uma ótima semana, que Deus te abençoe. Que horror. Gente, eu não imaginei, desculpe. Vocês viram que eu fui com tudo, né? Esqueci completamente. Bom dia, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Gente, bom, enfim. Me perdi agora um pouquinho. Mas hoje eu vou comentar com vocês o Drops desta semana. Para quem não sabe, sempre tem alguém, né, que não é da igreja, está visitando. O nosso projeto Pais Discipuladores, a gente faz esses drops e eles trazem princípios para a nossa vida, para a gente passar para os nossos filhos. E eu gosto de lembrar quando Moisés ele fala para o povo, lá em Deuteronômio quer dizer revisão da lei, né? Então, foi uma constituição, Deus tinha dado em Levítico a lei. Quando ele chega a Deuteronômio, é a mesma lei revisada, adaptada para o povo usar entrando na Terra Prometida. Então, antes de entrar na Terra Prometida, essa lei é revisada, passada para o povo. E lá fala que o povo, para ser bem-sucedido, deveria ensinar aos seus filhos, sentado, deitado, levantando, os princípios bíblicos, que as pessoas deveriam amar a Deus de todo o coração, com todo o pensamento, com todo o corpo, inteiramente, e eles seriam bem-sucedidos. Então, se nós queremos filhos abençoados, se nós quisermos filhos abençoados, nós temos que ensinar esses princípios a eles. E assim, eu sou educadora, trabalhei em colégio, e na igreja, eu posso dizer para vocês que filhos que têm princípios bíblicos, que os pais conversam, que os pais leem, discutem, conversam com eles, não precisam estar em escolas particulares top. Eles serão bem-sucedidos. Eles serão bem-sucedidos onde eles estiverem, como funcionários ou como empresários, porque os princípios bíblicos, eles são básicos para você ter sucesso na vida. Então, nós temos que passar isso. Então, o projeto Pais Discipuladores, ele não é só, sabe, você tem que ensinar para o seu filho, não, ele é muito maior. É um projeto de sociedade, porque se nós fizermos isso com os nossos filhos, nós teremos uma sociedade melhor. Hoje nós estamos vendo, temos visto cada vez mais cristãos em lugares-chave da nossa sociedade, e eles têm feito diferença, têm lutado contra a corrupção, né? Nós temos aquele promotor lá em Curitiba, o Deltan Dallagnol, que trabalha na Lava Jato. Ele é um crente sério, a gente conhece pessoalmente ele. Então, são pessoas em lugares chaves, nós queremos os nossos filhos também assim. E o Drops de hoje fala sobre o rei Jeoacás, rei de Israel. A gente lembra que o reino de Israel foi dividido em 2, 10 tribos ficaram sendo chamadas como Reino do Norte e 2 como Reino do Sul. Os reis do norte, das 10 tribos, eles praticamente todos se afastaram totalmente de Deus. Lá, os reis de Judá, não, eles erraram, mas a maior parte deles, pelo menos no momento ou outro, eles seguiam ao Senhor. Esse rei Jeoacás, ele era de Israel.
E ele seguiu os passos de Jeroboão, que foi o primeiro rei na hora da divisão. Quem ficou com as 10 tribos? Esse Jeroboão, ele pegou e fez 2 bezerros de ouro e falou para o povo: olha, esses 2 bezerros são os deuses que tiraram vocês do Egito. Lembra de Arão, daquela época que Moisés ficou lá no monte, e aí Arão fez os 2 bezerros? Ele se reporta a isso, ele fez esses 2 bezerros lá, para que o povo das 10 tribos não fossem para Jerusalém cultuar, e depois virasse tudo um povo só. Ele queria aquelas 10 tribos como o reinado dele. E ali foi tendo uma dinastia, né? Os descendentes de Jeroboão. Jeoacás foi um desses. E ele também seguiu os passos de Jeroboão. Então, gente, o Drops, Pais Discipuladores, ele está, principalmente nessa fase aqui, a gente está levando em conta principalmente o que essas pessoas fizeram, quem elas seguiram. E a Bíblia fala: e seguiu os passos de Jeroboão, adorando esses deuses e também sacrificando nos altos. Os altos eram troncos de árvore que estavam assim, meio mortos, e eles sacrificavam ali. Então, dá a impressão, pelos estudos que eu vi na internet, dei umas pesquisadas, que esses altos, né, que eram esses montes, que ficavam no alto de colinas e tal, ou em vales, e eles, isso daí era visto como assim, um pecado menor. Então, eu não vou adorar o bezerro de ouro, mas eu posso sacrificar ali, queimar incenso ali. E o povo fazia isso, e Jeoacás também, ele estimulava esse tipo de prática, né? Então, um líder que não leva o povo a se consagrar a Deus. E ele segue os passos de alguém que ele não deveria seguir. E ele entra numa guerra e ele perde, o exército, tudo que ele tem é dizimado. E ele entra em pânico. E aí ele lembra de clamar ao Senhor. E sabe o que acontece? Pasmem, Deus ouve. E é lindo isso, porque estudar a palavra de Deus é conhecer o caráter do Deus que nós adoramos. Deus não resistiu ao clamor de um cara que conhecia ele, conhecia a palavra de Deus, porque judeu, israelense, conhece a palavra de Deus. Ele pode até não saber respirar, mas ele sabe quem Deus é e o que ele quer. E ele vai, busca Deus, e Deus o ouve, levanta um libertador, e ele é livre do domínio daquele país. Agora, o que ele fez com isso depois? Nada. Voltou a adorar os seus deuses e se esqueceu do Senhor. Então, muitas vezes, a gente vê isso na igreja, pessoas que estão passando super apuro, buscam a Deus, vem, tal, aí Deus dá aquele livramento e a pessoa começa a se afastar. Vamos orar, ora por mim, eu preciso de um emprego, eu preciso de uma casa. Aí, né, Deus, cheio, né, do seu amor, dá uma super casa, dá um super emprego. Aí começa a ganhar bem, aí no final de semana já está ganhando dinheiro, vai para o hotel, vai passear, compra uma fazenda, aí vai na fazenda, aí começa a se afastar de Deus e esfriar o coração. Então, nós temos que aprender com os erros e com os acertos dos nossos irmãos da Bíblia, de pessoas que conheciam a Deus, para não repetirmos. E temos que ensinar os nossos filhos a sempre adorarmos o nosso Deus, que o nosso Deus é um Deus que ouve o nosso clamor, Ele atende às nossas orações, mas nós temos que ter permanência. Para mim, essa palavra, na minha vida espiritual, é o que mais me chama a atenção, né? A gente precisa ser adorador do Senhor, mas a permanência é que é o mais difícil, todo dia igual, né? Vamos ficar em pé? Vamos agradecer a Deus pela sua palavra, orar pelos nossos facilitadores, para que eles acordem e venham. Se tiver mais alguns por aí, aqui, que quiserem nos ajudar. Nós tivemos 2 aí que olharam o relógio. Parabéns, garotas, que olharam o relógio. Vamos orar. Pai, adoramos o Senhor pela Tua palavra, adoramos o Senhor pelo Teu caráter, ó Deus. Conhecemos, ó Deus, o Senhor, sabemos que o Senhor não resiste a um coração arrependido, o Senhor não resiste a um clamor, ó Deus, e o Senhor atende. Glorificamos, ó Deus, o Senhor, porque não existe Deus como o Senhor. Um Deus
que é cheio de amor. E a tua palavra diz que não existe um Deus que trabalha para aqueles que o amam. Como assim o Senhor trabalhar para nós? Nós deveríamos trabalhar para o Senhor. Pai, o Senhor é maravilhoso. E nós não queremos fazer como Jeoacás, que procurou o Senhor só quando estava em apuros. E depois deixou o seu coração esfriar. Não buscou santidade, não buscou pureza. Ficou naquela vida, ó Deus, cultuando nos altos, adorando os bezerros. Pai, nós queremos ter uma vida de santidade. Ajuda-nos, Senhor, porque nós não somos melhores do que Ele. Nós precisamos constantemente que o Teu Espírito Santo nos lembre, fecha a boca, não critica, não pensa mal. Precisamos de pureza, de sabedoria, Senhor. Por isso ouve as nossas orações, nós queremos acertar, precisamos do Senhor. Ó Deus, ensina os pais a ensinarem os seus filhos, que eles sejam incomodados pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, para não deixar uma falha do seu filho. Ah, não vou falar agora, ele vai ficar fazendo birra, vai me olhar, vai bater a porta e vai sair. Ó Deus, mas que a gente tenha coragem de ensinar os nossos filhos sempre a andarem corretamente, a seguirem o Senhor, a terem um coração grato, um coração de constância, atitudes de constância, ó Deus, vivendo todo dia na Tua presença. Pedimos a Tua bênção sobre os nossos facilitadores que são tão preciosos para nós, Pai, que eles sejam cheios do Senhor, que as crianças sejam cheias do Senhor e que o Teu nome seja glorificado neste dia que é separado ao Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Ai, ficou muito fraquinho, né? Em nome de Jesus, amém. Agora ficou legal. Uma salva de palmas para as nossas crianças, para os nossos facilitadores, que Deus possa abençoar essa equipe maravilhosa. Meus irmãos, essa comunidade de fé, ela sempre se alegra, sempre festeja quando Deus nos dá o privilégio de receber em nossa casa pessoas muito especiais para nós, que são os nossos convidados, os nossos visitantes. Então, nesse momento, nós gostaríamos... não precisa ficar com vergonha, tá? Não precisa. Nós somos uma igreja apaixonada por Deus e apaixonada por pessoas. Então, nós gostaríamos de ver você, que é nosso convidado, nosso visitante. Se você puder ficar em pé rapidamente, nós gostaríamos de saudar vocês, cumprimentar vocês. Tem alguém no plenário hoje que é nosso convidado? Amém. Deus te abençoe. Uma salva de palmas aqui também. A igreja vai cumprimentar vocês, viu? Continue em pé que a igreja vai saudar vocês. E você que nos assiste ali também, você que nos assiste pela TV, pela internet, Deus possa abençoar poderosamente a sua vida, a sua família, a sua casa, seu trabalho. E nós declaramos bênçãos agora no mês de novembro, estamos quase para finalizar o ano, e que Deus possa abençoar a sua vida, seus sonhos e seus projetos. E você também, que veio nos visitar, que o Senhor possa poderosamente abençoar a sua vida. Amém? Nós somos uma igreja que fizemos 100 anos, centenário. E aí nós, graças a Deus, podemos ter o privilégio de, aos domingos, estar vendo aquilo que o Senhor Deus fez ao longo destes 100 anos. Então, os vídeos do centenário têm sido maravilhosos, e eu gostaria que vocês prestassem atenção realmente nessa parte, onde o Senhor, mais uma vez, mostrou prodígios e grandeza na história do nosso povo, na história da igreja, e o que estava acontecendo aí no mundo. Vamos assistir o nosso momento do centenário. No dia 29 de dezembro de 1917, 2 meses depois da ordenação do pastor Silidônio Urbieta, a primeira Igreja Batista de Campo Grande foi organizada. A liderança batista brasileira envolveu-se no processo. Enviou para presidir o concílio organizador o obreiro Pedro Sebastião Barbosa.
pastor e missionário da Segunda Igreja Batista de São Paulo, hoje conhecida como Igreja Batista da Liberdade. Ele leu o texto de Atos, capítulo 6, e em seguida orou. Na condição de moderador, leu o nome de 23 irmãos que seriam os membros fundadores da igreja. Consta na ata de organização que, depois de aceitos os novos membros, o pastor Pedro Sebastião Barbosa leu o Pacto de Organização das Igrejas Batistas, que foi aceito por todos e reconhecido pelos representantes das igrejas de Corumbá, de Aquidauana e da Segunda Igreja Batista de São Paulo. Na sequência, depois de breve intervalo, o pastor da recém-organizada igreja, Silidônio Urbieta, pregou a palavra. Aquele culto histórico foi encerrado com o hino 187 do cantor cristão. Pecador, teus pecados, brancos, brancos se farão, sina que sejam rubros como lã serão, mesmo que teus pecados sejam como escarlata, brancos, brancos se farão, como lã se tornarão. A riqueza de detalhes na ata registra o sentimento de todos os presentes. Ao concluir-se os trabalhos da organização às 4 horas da tarde, todos cheios de contentamento na mais perfeita harmonia, confiados no nosso amado Salvador, em nome e na fé do mesmo, pediu as bênçãos o pastor missionário Pedro Sebastião Barbosa para todos quantos ali se achavam e creem em Jesus. Teve assim o início formal da primeira Igreja Batista de Campo Grande. Ficou estabelecido que a sede oficial seria a residência do irmão José Leopoldino Ferreira, localizada hoje no atual bairro Cruzeiro, onde os irmãos passaram a reunir-se também em outros dias da semana. O jovem Carlito não aparece entre os membros fundadores da igreja, mas os registros demonstram que, 5 meses depois, no dia 25 de maio de 1918, ele pede transferência da igreja de Aquidauana para, enfim, ser membro da igreja que ajudou a formar. Segundo a ata, ele foi recebido pela igreja por unanimidade de votos, passando desta data em diante a ser membro desta igreja. Findou-se esses actos com cantigas e orações feitas pelo irmão pastor em satisfação das muitas bênçãos recebidas. Carlito veio a ser um crente muito comprometido com a igreja. Isso é comprovado pela quantidade de vezes em que aparece nas atas, mostrando seu envolvimento com a obra do Senhor. Em 1918, o pastor Silidônio Urbieta propôs que a igreja se mudasse para o centro da cidade e a congregação da Mata do Caçador, atual bairro do Cruzeiro, ficasse na casa do irmão Manuel Cavalcante, com o que todos concordaram. Pode-se dizer que essa foi a primeira multiplicação de células que a nossa história registra. Assim, 2 meses depois, em 11 de agosto de 1918, a igreja transferiu sua sede para um salão situado à Rua 13 de Maio, na esquina com a Rua Barão do Rio Branco, alugado inicialmente por R$30 mil. Consta que o templo era parte em madeira e parte em alvenaria e teria sido construído pelo irmão Eliseu Cavalcante de Dalbuquerque. Agradecemos à primeira Igreja Batista de Corumbá, nossa igreja-mãe, pela visão e empenho na expansão e proclamação do Evangelho. Agradecemos também à primeira Igreja Batista de Aquidauana por sua oportuna participação. Somos gratos à Igreja Batista da Liberdade, em São Paulo, que nos assistiu, enviando o missionário e pastor Pedro Sebastião Barbosa para presidir o concílio de organização. Depois da ajuda dessas igrejas co-irmãs, a primeira Batista inicia sua história na cidade morena, sob o olhar atento do Pai do Céu, comprovando o irresistível toque do Espírito Santo que age em qualquer lugar e em todo o tempo. Homens, mulheres e crianças se entregam ao Senhor Jesus. Nasce a primeira Igreja Batista de Campo Grande. Nasce também mais uma luz para os que vivem em trevas. Nesses 100 anos, passaram por aqui 10 pastores, contando com o pastor atual, servos do Senhor, de conduta ilibada, com forte consciência de que foram chamados por Deus e, por isso, exerceram ministérios relevantes na primeira igreja e na denominação batista.
Deus também abençoou nossa igreja com fecundidade e permitiu que nascessem 25 igrejas filhas. Atualmente, a igreja possui 4 núcleos: Bodoquena, Rochedo, Jaraguari e bairro Los Angeles, em Campo Grande. A primeira igreja batista começou seus cultos embaixo de árvores. Reuniu-se em casas, em templos, metade madeira e metade alvenaria. Reformou e construiu onde cultuava até chegar ao prédio atual. Iniciou suas reuniões com aproximadamente 30 pessoas, sob a liderança de Carlito, e cresceu até a 7.530 membros em dezembro de 2017. Agradecemos a Deus pela liderança plural que existe em nossa igreja, que começa com a equipe ministerial, passa pelas coordenações, supervisões e liderança de células e ministérios. Todo amor, submissão e dedicação sejam devotados ao noivo pela sua noiva, a primeira igreja evangélica batista de Campo Grande. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao dono da igreja por 100 anos de bênçãos. Nada a pedir, só agradecer. Glórias a Deus, e você faz parte desta história. Glórias a Deus, dessa história. Aleluias mesmo. Nesta semana, quinta, sexta e sábado, teremos o Summit. Summit é o maior evento de liderança do mundo. Não é um evento de liderança cristã. Evento de liderança no mundo. É realizado presencialmente em Chicago, no mês de agosto, lá nos Estados Unidos, no estado de Illinois. E depois ele é preparado, não é, para diversas nações. Aqui no Brasil, mais de 40 lugares, cidades estão realizando o Summit. Entre eles, a nossa igreja. Começa quinta-feira, quinta de noite, 19 horas, sexta de noite, 19 horas, e na manhã e tarde de sábado, concluindo às 17 horas. Vale a pena você vir, vale a pena você recomendar a uma pessoa. As inscrições já estão encerrando. Tem empresas que mandam mais de 100 funcionários, mais de 100 empregados, várias empresas, e cada vez isso aumenta mais. Mais pessoas membros da nossa igreja estão participando. Então você que está aqui pertinho, é só aproveitar. Para fazer a sua inscrição, entre no site da igreja, umb.org.br. Na tela nós vamos ver agora a nossa transparência sobre as finanças da igreja. Aqui estão os meses de agosto, no qual nós tivemos 4 domingos, chegamos a 76% do orçamento. No mês de setembro, com 5 domingos, então, chegamos um pouquinho mais próximos, e aí faltou-nos 4% para o cumprimento do orçamento. E agora, em outubro, com 4 domingos, alcançamos 85%. Somando esses meses, então, lá no lado direito, em cima, você vê déficit acumulado nesse trimestre, 14%. O que significa? Que você e eu precisamos realmente contribuir para que a igreja alcance o seu orçamento. Quando a gente fica com esses números vermelhos aí, eles não ficam apenas na tela, eles ficam vermelhos no banco. As necessidades aparecem e nós não temos como saudá-las. Então, vamos orar agora, pedir a Deus que nos dê esse recurso. Esse recurso não vem dos irmãos. Nenhum irmão é generoso o suficiente, e eu falo propriamente de mim mesmo, eu não tenho generosidade suficiente para agradar a Deus como Deus merece ser agradado. Tudo vem dele. Entretanto, passa por mim, eu quero ser também abençoado para dar dízimos e ofertas abundantemente, com muita alegria. Vamos ficar em pé, vamos orar. Se você, meu irmão, minha irmã, não contribui, por favor, ouça, né, essa necessidade. Nós, mês após mês, não estamos cumprindo o nosso orçamento, e isso está trazendo grandes problemas para nós. Você deve saber, nós entregamos o nosso escritório. Nós tínhamos um escritório alugado aqui no próximo quarteirão, ali estava todo o nosso pessoal, e nós entregamos. Por quê? Para cortar despesas de ar-condicionado, de aluguel, de IPTU, e de redundância de internet, e essa estrutura toda. Por quê? Porque precisamos, estamos economizando, e nós precisamos da colaboração, da compreensão de todos os irmãos, não é, que aqui congregam.
ouvimos aí sobre o centenário. E é muito importante nós fazermos parte dessa história com o nosso melhor para a glória de Deus. Pai, temos orado, Senhor, porque cremos de todo o nosso coração que estamos na direção certa, aplicando muitos recursos em missões, na ação social. Nossa igreja há muitíssimos anos é parceira, ó Deus, de organizações que atuam minimizando o sofrimento das pessoas. É o caso ali, ó Deus, daqui da antiga CEPAM, ó Deus, onde crianças são atendidas, o projeto Nova, resgatando mulheres da rua, crianças vulneráveis, a capelania prisional, a capelania hospitalar, as casas de adicção em drogas, ó Deus, que nós temos ajudado, o Senhor, o projeto Nova Criatura, onde os egressos da segurança máxima, ex-presidiários, são ajudados, reinseridos na sociedade. Ó Deus, quando nós cooperamos com a nossa denominação, e nós somos muito fiéis, graças à Tua misericórdia, para com a associação, para com a convenção, os dízimos, as ofertas estão chegando aos ribeirinhos, estão chegando aos indígenas, estão chegando aos hospitais, às capelanias escolares. Senhor, é muito investimento e nós Te agradecemos e queremos investir cada vez mais. São cerca de 100 famílias, papai, que são sustentadas pela igreja, 100 pessoas que são sustentadas pela igreja através de 33 famílias missionárias e outros obreiros. Pedimos, ó Pai, tem misericórdia de nós, que haja abundância no coração de cada um de nós, membros da igreja, cooperantes da igreja, para que a Tua obra não sofra, ó Deus, interrupção e nem prejuízo algum. Concede, Pai, esta bênção, segundo a necessidade que a igreja tem. Nós oramos pelos irmãos que estão desempregados, por aqueles que não estão ganhando o que já ganharam antigamente, empresários que estão com tantas dificuldades, o cenário, ó Deus, macroeconômico, sociopolítico, ó Deus, coloca as mãos sobre o Brasil. Te agradecemos porque a nossa eleição foi democrática e porque estamos agora, Senhor, sonhando com dias melhores. Por favor, tem misericórdia do Brasil, dos brasileiros, coloca a sua mão sobre nós, é assim que nós oramos, em nome de Jesus, amém. Podem assentar-se, nós vamos cantar, vamos ofertar ao Senhor.
poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Vem pra cá, Benevides. Vamos louvar e adorar com esse vozeirão. Ah, Jesus, quem dera tivesse uma voz assim. Oh. Obrigado. Deus abençoe, querido. Obrigado. Haja coração. Haja coração. Desde o começo, quando o pastor Gilson começou a falar, ele já mexeu com o meu coração e eu creio que da Jerusa também. Quando ele falou que Deus nos guarda, né? Deus está constantemente, Jesus em nossa vida. Eu e Jerusa havíamos vindo para a igreja. Isso mais ou menos um ano, mais ou menos, não é bem? E de repente, eu estava cantando Confia em Deus, no volante ali, e a Jerusa falando um versículo. E aquele estrondo forte, é capô que fala, né, do carro. Aquela coisa. E a Jerusa falou, o que será que houve? Eu falei, não sei. Só se passou algum caminhão aqui por perto e caiu alguma coisa em cima de nós, eu não sei o que houve. Para. Eu desci e já vejo pessoas saindo do açougue, aquele pessoal saindo, e lá na frente um motoqueiro também parou. Irmãos, vinha vindo um Opala reformado, e o cara esqueceu de apertar a roda. E aquela roda, quando alguém viu no capô amassado com o símbolo Goodyear, ele falou, isso aqui chegou de acordo com a velocidade, né? Uns 400 quilos. Por causa da velocidade. Ela bateu, amassou o capô, passou por cima. E eu fui cumprimentar. O senhor depois estava lá, falou, está lá arrumando o pneu, está lá arrumando. Aí eu fui lá, cheguei, ele falou, me perdoe, eu não apertaram aqui, me perdoe, eu nem posso te pagar. Eu falei, não, e comecei a sorrir. Um senhor de cabecinha bem branca falou, por que você está sorrindo? Um baita de um pepino desse do seu lado, você está sorrindo? Eu falei, é que Deus salvou eu e minha esposa. Como Deus... Irmãos, eu não queria nem falar mais nada, depois que o pastor Gilson falou. Aí vem a irmã Vastia, então aí mexeu com os nossos corações, né? Mas, queridos irmãos, eu não posso deixar. Depois os irmãos conferem em casa. Lá em Lucas 24, do versículo 13 ao 35, os 2 discípulos no caminho de Emaús. Depois os irmãos conferem em casa. Mas, irmãos, este trecho da palavra de Deus tem falado forte ao meu coração. Tem, assim, me tocado por quê? Assim como aconteceu com os discípulos que andavam com Jesus. Viram Jesus fazer milagres. Levantar os paralíticos, curar os cegos, expulsar demônios. E Jesus ensinou para ele que tinha que passar por aquilo, mas mesmo assim eles estavam tristes naquele caminho, aborrecidos, assim, desanimados. E aí, um viajante encosta nele, e era Jesus. E eles, devido àquele trauma, aquelas coisas, não perceberam que era Jesus. E Jesus começou a explicar para eles, desde Abraão, de Isaac e Jacó, o Velho Testamento, e o que tinha que acontecer. E Jesus logo adiante faz menção de seguir o caminho. E eles falam, não vá, já está, a noite está caindo, a tarde vem chegando, a noite é escura, fica conosco. E Jesus aceitou. E foi. É ali no lar deles, como de costume, como Jesus ao repartir o pão e dar graça, aí que eles foi ver que era Jesus. Aí que eles viram que era Jesus. Mas nessas alturas, diz a palavra, Jesus ia se ascendendo ao céu. Amém? Mas isso acontece conosco, irmãos. Hoje foi dito aqui, não precisava nem falar. As circunstâncias da vida, os problemas, as enfermidades. O pastor tem pedido, a gente tem orado, eu, Geruda, pelos enfermos que estão aí. Estou vendo feliz aqui um irmão que estive visitando no hospital. Irmão, fique em pé um pouquinho, irmão. Aí, irmão, aí, ó. Glória a Deus. Amém. Então, meus irmãos, as dificuldades, os problemas,
né? Faz com que, às vezes, nós nos esfriamos na fé e nem sentimos que Deus, Jesus, o Espírito Santo está conosco. Amém? Assim aconteceu com ele e pode acontecer conosco. Eu só fiz assim uma declaração. Certa circunstância em nossa vida que não percebemos que Jesus está conosco. Por isso é muito importante, quanto mais recebemos da palavra de Deus, mais desejamos ter comunhão com o Deus da palavra. Amém, irmãos? Para nos fortalecer em certas circunstâncias da vida e sentir que Jesus está sempre conosco. Pastor Gilson e os pastores têm batido na tecla, tempo a sós com Deus. Esse vai nos fortalecer para a circunstância. Caminho de Emaús. Dois discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Um viajante dele se aproximou. Não perceberam que era o meigo Salvador. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo teu imenso amor. Como os discípulos te pediam no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Irmãos, creia nisso. As circunstâncias são difíceis, as enfermidades, problemas familiares, mas Jesus está conosco. Ele não nos abandona, não. Eles falavam a respeito de Jesus, Mestre divino, que foi poderoso em obra, diante de Deus, de todo o povo. Aleluia. Este Jesus que ainda hoje nos conduz, fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo teu imenso amor. Como os discípulos te pediam no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para repousar. Faz em mim morar da permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar.
não me deixes só no caminho. Ajuda-me, ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração pra repousar. Faz em mim morar da permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. Amém? Toda honra e toda glória e todo louvor, como foi dito, é para Deus, é para Jesus, Espírito Santo. Chamei Jerusa porque ela é testemunha de muitas coisas que agora a gente com 50, vamos fazer 55, né, bem? De casado, o Senhor tem nos ajudado. Amém, glória a Deus, coisa linda, muito obrigado, irmão Benevides. Que voz linda, que mensagem poderosa, maravilhosa. Casal cheio de experiência, cheio de vida. Ainda na velhice darão frutos. Assim é a promessa do Senhor. Quando eu escuto e quando eu ouço, quando eu converso com pessoas experientes, sempre vem na minha mente que o meu maior desejo é chegar lá. Eu quero chegar na experiência do irmão Benevides, firme, forte, convencido do chamado, da força, do poder do Senhor. Essa é o tema da nossa mensagem nessa manhã. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um, amém? Essa semana passada nós tivemos uma experiência maravilhosa, a Raquel, minha esposa, e eu, com a turma do Viva a Vida. Nós passamos mal, irmãos, tivemos uns 3 dias assim, com muita tribulação, né? Muita dificuldade. Fomos num passeio em Caldas Novas, imagina, né? O nosso sofrimento, né? Os irmãos aqui passando bem, nós sofrendo lá, né? Naquela água quentinha, né? Aí saía de uma, entrava numa outra mais quente. Não, essa aqui está muito quente, vamos para uma outra, né, morninha. De verdade, irmãos, Deus foi muito bondadoso conosco e nos presenteou esses 3 dias em Caldas Novas. Era para ser 4 dias, mas os irmãos preferiram votar, né, abriram mão daquele resort. E eu pensando, Senhor, que Bolsonaro faça um bom governo, senão eu vou estar lembrando daquele dia do resort lá, que nós abrimos mão para votar, né? E os irmãos votaram e nós viajamos, saímos daqui 9 horas da manhã, chegamos lá quase 11 horas da noite, se não me engano, né? 1h30. 1h30 da manhã? Uau, então foi tão rápido assim que eu estou pensando que chegamos 11 horas, né? Saíram daqui 9 horas, chegaram 1 da manhã, 1h30, e todo mundo feliz, contente, animados, e passamos dias ali maravilhosos. Tivemos meditando na Epístola de Colossenses todas as noites, e cada noite, irmãos, cada noite tinha uma noite temática. E foi muito bom, divertimos bastante, rimos e contamos histórias e brincamos. E olha, foi tudo de bom. Foi a nossa excursão para Caldas Novas. Fomos em 75 pessoas, 2 ônibus, e foi uma maravilha, né?
não teve nada assim de complicações, nada. Foi uma bênção. E aqui essa foto que nós tiramos lá, né, na estrada, passamos num restaurante, aproveitamos, olha só, podemos aplaudir o Senhor por esse grupo maravilhoso? Olha só que coisa linda, né? Cadê a turma do Viva Vida? Deixa eu ver, todo mundo em pé aí do Viva Vida, que fez, olha só que coisa linda! Deus é maravilhoso. E agora nós já estamos pensando na próxima viagem, na próxima excursão. E se você quer conhecer mais sobre esse projeto maravilhoso, esse ministério do Viva Vida, fale com a Raquel, fale comigo. Todas as quintas-feiras, 2h30 da tarde, na sala 113, tem palestra específica, né, para a terceira idade, temas atuais e reflexões bíblicas. E temos um grupo assim, nessa viagem, mais de 15 líderes para ajudar a cuidar, a compartilhar, a se doar. E olha, foi uma experiência, para a minha vida, foi muito bom. Eu não vou falar muito não, porque senão eu vou começar a chorar e aí já era, né? Foi maravilhoso, irmãos. É uma experiência assim, gostosa de se viver. Essa é a palavra. E esse é o tema da nossa mensagem de hoje de manhã, caminhada cristã. Algumas pessoas estão começando a caminhada cristã agora. Eu tenho meu cunhado, Pedro, ele na verdade é meu irmão, mas ele é irmão da Raquel, mas é mais parecido comigo, né, o Pedrinho. O Pedrinho está começando a caminhada cristã agora, não é isso, Pedrinho? Algumas pessoas já estão há mais tempo na caminhada cristã, 10 anos. Outros já estão na fase adulta da caminhada cristã, já tem mais de 20, 30. Outros já estão, né, bem avançados, já 40 anos na caminhada cristã. Né? Algumas pessoas já foram encontrar com o Senhor Jesus. Algumas pessoas terminaram a caminhada cristã. É o nosso maior desejo, a nossa maior esperança é encontrar o Senhor Jesus. Nosso desejo na vida é isso, é encontrar o Senhor Jesus. Amém, irmãos? A igreja espera pelo Senhor. A igreja anseia pelo Senhor, pela volta dEle. Maranata, vem Senhor Jesus, vem Senhor Redentor. Aquele que vem resgatar a igreja, até a natureza anseia, espera pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto Ele não vem, às vezes o Senhor vai chamando, né, os filhos, às vezes em fases diferentes dessa caminhada cristã. Mas todos nós que aceitamos a Jesus, estamos em uma caminhada cristã. Um casal do Viva Vida levou os pais para essa excursão, e lá eles aceitaram ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Começaram a vida cristã. Toda vez que nós pregamos o Evangelho, alguém nasce de novo e começa então a caminhada cristã. E nós tivemos nesses 3 dias lá em Caldas Novas, meditando na epístola de Paulo à igreja de Colossos, e eu vou terminar hoje o que nós começamos lá. Nós tivemos 3 mensagens lá, e hoje eu vou terminar o capítulo 1. Então, no capítulo 1, nós estaremos pregando já a 4ª vez nesse texto, e fomos versículo por versículo. Foi uma experiência muito boa, foi uma experiência bastante edificante para todos nós. E hoje eu vou ler dos versículos Colossenses capítulo 1, abra a sua Bíblia, por favor, Colossenses capítulo 1, e nós vamos ler dos versículos 24 até o versículo 29. E nesses versículos nós estaremos tirando para a nossa meditação 4 certezas dessa caminhada cristã. Desde que nós aceitamos a Jesus,
até a sua vinda, nós temos 4 certezas. É disso que nós precisamos. Na nossa vida cristã, nós precisamos ter 4 certezas. E se você tiver uma caneta, pode anotar aí essa certeza, porque disso se trata a vida cristã. Disso se trata a nossa caminhada na fé. Tem muitas coisas que as pessoas falam do Evangelho, mas isso não é nada. O Evangelho não é teologia da prosperidade. O Evangelho não é a teologia da felicidade. O Evangelho não é a teologia do bem-estar. O Evangelho, alguém chega para uma pessoa e fala assim: você é cristão há quanto tempo? Eu sou cristão há 20 anos. 20 anos? E o que você ganhou com isso? Por quê? Porque nós temos aquela sensação de que o Evangelho, eu vou ganhar alguma coisa com o Evangelho. E tem 2 realidades. Nós ganhamos tudo com o Evangelho. Amém, irmãos? Mas nós entregamos tudo pelo Evangelho. Amém? Quando eu ganho tudo pelo Evangelho, e quando eu dou tudo pelo Evangelho, quando eu entrego tudo, então eu entendi o que é a vida cristã. Agora, quando eu quero só receber, vou na partilheira das bênçãos de Deus, eu quero isso, eu quero bem-estar, eu quero a cura, eu quero o dinheiro, eu quero a paz, eu quero a felicidade, isso aí não é evangelho, isso aí é outra coisa. Então, todos acharam o texto? Amém? Versículo 24 diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos. Isso é o evangelho. Eu vou repetir, agora me regozijo, em outras versões fala, eu me alegro nos meus sofrimentos por vós, e preenchendo o que resta das aflições de Cristo. Isso é o Evangelho, irmãos. Isso é a natureza do Evangelho. E as aflições na minha carne em favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estava oculto dos séculos das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da sua glória, nesse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertimos a todo homem, ensinando a todo homem e em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos a todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me fadigo, em outras traduções, trabalho duro, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Amém? Nesses versículos que nós acabamos de ler, nós vamos tirar então 4 certezas da nossa caminhada cristã. E a primeira certeza que eu tenho que ter, e a primeira certeza que eu tenho que saber, é certeza dos sofrimentos. Isso é a natureza do Evangelho. Isso é a natureza da nossa caminhada cristã. Às vezes nós oferecemos um Evangelho light, como diz as minhas filhas, um Evangelho Nutella. O Evangelho leve. O Evangelho, vem a mim, vem a mim, vem a mim, vem a mim, e eu quero tudo de bom. Nós vimos um vídeo de como começou a primeira igreja batista de Campo Grande. Como era a vida daqueles irmãos. Como era a vida
daqueles homens que saíram nesse interior de Mato Grosso pregando o evangelho. O pastor Jonathan tinha um apodo que era apóstolo dos pés vermelhos. O que é isso? Alguém que deu a sua vida, fatigou, sofreu pelo evangelho. Ter certeza do sofrimento não é ser masoquista. Não é querer o sofrimento por querer o sofrimento. Ninguém quer sofrer. Você quer sofrer? Eu não quero sofrer. Mas a palavra fala, bem-aventurado aqueles por meu nome, se serão perseguidos, caluniados, injuriados. Sejam felizes. Se o nosso sofrimento tem um sentido de missão, de entrega do evangelho, então, Paulo fala, por isso, então eu me alegro. Paulo estava preso. Paulo já está escrevendo as suas últimas cartas para as igrejas. E aqui ele está escrevendo a igreja de Colossos. E do lado dele está o seu conservo Epáfras, que estava muito, muito, muito mal. Estava enfermo. Paulo também estava enfermo. E possivelmente, nós não sabemos quanto tempo ainda Paulo viveu naquela situação, mas dali ele não saiu, de Roma ele não saiu. E a tradição fala que ele foi decapitado por Nero. Sofreu por causa da igreja. Sofreu por causa do evangelho, dos santos. Mateus 5, o próprio Jesus fala, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo. Agora, ele fala, regozijai-vos, exultai, porque grande será o vosso galardão nos céus. Nós teremos que ter a certeza de dois conceitos: alegria e o gozo. São coisas diferentes. Nós podemos estar num velório, e eu não estou feliz naquele velório, mas eu posso sentir um gozo dentro de mim, um consolo do Espírito Santo, um conforto, que várias pessoas e muitas pessoas falam assim, não estou entendendo o que está acontecendo comigo, é inexplicável. Esse é o gozo no sofrimento. E aí o texto continua falando, felizes quando há perseguição, injúria, calúnias. O apóstolo Paulo foi expulso na cidade de Antioquia. Ele foi apedrejado quase à morte em Listra. Ele foi açoitado em Macedônia. Ele foi acusado injustamente em Jerusalém. E foi tido como morto. E aí Tiago fala, capítulo 1, versículo 2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria quando passardes por várias provações. E aqui, duas questões importantes. Sofrimento por causa de Cristo traz alegria e traz gozo. Sofrimento por causa de Cristo traz gozo e traz alegria. Quantas vezes nós que estávamos pregando na Espanha, Espanha é de um país muito católico, de tradição católica, muito arraigado, muito tradicional,
e nós pregando o evangelho, e as pessoas assim, afrontarem a gente tranquilamente, xingar, falar assim, volta para o seu país, nós somos cristãos, volta para lá, vocês são sul-americanos. E aí você tem que, uma vez estava chovendo, e eu estava indo, eu já contei esse testemunho aqui algumas vezes, mas eu vi um senhor que estava tomando chuva na rua, e era da minha casa até o centro, nós tínhamos que passar uma ponte, e tinha uma estrada assim, quase não tinha casas. Eu parei então, e chamei esse senhor para dar uma carona para ele, e ele entrou no meu carro, e nós seguimos, e eu já procurei então, logo já ter uma conversa para poder evangelizá-lo. E ali eu falei assim, olha que coisa maravilhosa, chuva, tudo de bom, né? Deus manda chuva sobre nós, isso é uma bênção. Ele falou assim, Deus nada, isso aí é a natureza. Eu falei assim, mas Deus é que proporciona. Ele falou assim, Deus não existe, assim, mas de cara, assim, sem nenhum constrangimento. Eu falei assim, Deus existe sim, Deus é maravilhoso. Eu falei, Deus não existe nada, isso aí é história, é conto de vocês, sul-americanos, porque a pessoa já sabe pelo sotaque que nós somos de Sudamérica. E eu falei assim, olha, Deus dá a todos nós a oportunidade de aceitá-lo. Tal. Ele falou assim, eu não acredito em Deus, e se Jesus voltar, eu não falei assim, e Jesus vai voltar. E ele falou assim, quando Jesus voltar, então, eu vou dar ele de pau. Falou assim, duro. E ali eu, do meu jeito assim, meio tranquilão, falei assim, não. Falei assim, ele vai voltar e todo joelho vai se dobrar diante dele. Né? Todo mundo vai reconhecê-lo. Eu falei assim, Deus está dando a oportunidade para você, de você reconhecer Deus sobre a sua vida. Irmãos, quando eu falei isso, o cara, mas ele ficou, parecia que estava endemoniado. E me xingou, entendeu? E mandou parar o carro, e ficou muito bravo, e bateu a porta do carro assim naquela chuva. E eu fui um pouquinho, e eu falei, mas não é possível que a pessoa seja tão dura desse jeito. Eu parei o carro, dei ré, abri o vidro, falei assim, Senhor, está chovendo, por favor, vamos embora, eu levo o senhor. Mas, irmãos, para quê? O camarada faltou me, entendeu? Xingou todo mundo. Isso acontece. E aí, o que é isso? Você vai sair lamentando? Ah, pobrezinho de mim, eu saí lá do Brasil para pregar o evangelho aqui, agora o pessoal está me xingando, fazendo isso, fazendo aquilo outro. Você tem que ter compaixão dessas pessoas ainda e orar por elas. Isso acontece no campo missionário em contextos mais graves ainda, mais severos. Ontem mesmo eu recebi um e-mail de um missionário que chegou em Camarões, 3 meses que ele está em Camarões, foi assassinado. Hoje, morrem muitos missionários que estão espalhados no mundo. Fora aqueles que têm privações. E Deus, onde está? Mas isso aí é a teologia do sofrimento. Quando nós aceitamos o Evangelho, é Lucas 9, 23. Toma cada dia, se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e segue-me. Ah não, mas nós não gostamos desse texto. Eu gosto daquele texto, fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Mas aí eu esqueço do contexto desse versículo. Por que Paulo fala que tudo posso naquele que me fortalece? Porque eu sei ter abundância, eu sei passar necessidade. Isso nós não queremos, nós queremos só aquilo que é bom. Prosperidade não é ter abundância, é ter tudo o necessário para cobrir as nossas necessidades. Isso é prosperidade. A riqueza não é para todo mundo, mas a prosperidade é para todo mundo. Amém, irmãos? Nós não precisamos ser ricos para ser prósperos.
Porque nem todo mundo que é rico é próspero. Quantas pessoas, quantas famílias se desintegram por causa da riqueza? Quantas pessoas se perdem por causa da riqueza? Agora, aquela pessoa que pode ser simples e ele pode ser próspero, porque há uma bênção de Deus sobre aquela pessoa, há uma sujeição, há uma certeza clara do sofrimento. Agora, Tiago fala, felizes são aqueles que passam por provas. Se eu sofro por causa de Cristo, me traz alegria. Agora, se eu sofro por causa do pecado, por causa da negligência, por causa do meu próprios pensamentos, do meu egoísmo, esse tipo de sofrimento não traz alegria, ele traz tristeza, traz culpa, traz condenação. Não é todo sofrimento que produz alegria. É aquele sofrimento que nós sofremos por causa do corpo da igreja, por causa de Jesus. Tudo na vida, você pode organizar qualquer coisa, você pode organizar uma célula, você pode organizar um coral, você pode organizar uma viagem missionária, você pode organizar um jantar. Organiza um jantar. Um jantar evangelístico, e você se dedica, você vai lá e faz aquela comida gostosa, e prepara a cadeira, prepara tudo. Alguém vai reclamar de você. É ou não é? E aí? Aí você colocou toda a sua intenção de fazer aquela comida, né, Gilson? Naquele grifar que você se doando, preparando, alguém vai falar assim, a comida está isso, aquilo outro, poderia estar melhor. É ou não é? Aí você vai para a tua casa, se você não entender a teologia do sofrimento, você fica angustiado. Você fica falando, mas não é possível, eu preparei tanto e fiz isso, e tem gente que ainda reclama. Mas nós estamos falando de um contexto ainda pequeno em relação àquilo que o apóstolo Paulo sofreu. Me regozijo nos meus sofrimentos por vós, preenchendo do que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Irmãos, cada vez que sofremos por causa de Cristo, ainda hoje estamos preenchendo as lacunas das aflições de Cristo. Se o teu sofrimento é por causa do Evangelho, glória a Deus. Jesus está sendo glorificado na sua vida. Não significa que as aflições de Cristo não foram suficientes ou que Cristo não padeceu o suficiente. Não, significa que nós estamos ainda sofrendo por causa do Evangelho. A segunda certeza que eu tenho que ter nessa minha caminhada cristã é do meu chamado. Versículo 25. Nós temos que ter certeza do nosso chamado. O chamado não é somente para os pastores, para os evangelistas, para os missionários. O chamado é para todo crente. Todo aquele que aceita Jesus recebe um chamado. Alguns Deus separa para ser apóstolos. Outros Deus separa para ser evangelista, outros Deus separa através do Espírito Santo para ser mestres. Mas o chamado nosso é de todo mundo. Há um chamado para nós, há um chamado individual e há um chamado coletivo da igreja de ser sal e ser luz. E glória a Deus, porque esses dias parece que a igreja evangélica está despertando, está orando pelo Brasil. E nós não podemos parar e temos que continuar orando, porque a luta, a batalha ainda vai ser mais acirrada ainda.
Não é questão de ser nacionalista ou ser partidarista, não é isso. É uma questão de chamado, de ser sal e ser luz. E Paulo fala bem claro, por isso me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar o pleno cumprimento à palavra de Deus. O chamado é real. O chamado é a real consciência, irmãos, de quem nós éramos. Isso é o chamado, é a real consciência de quem nós éramos e quem nós somos hoje e o que nós fazemos. Porque tudo que nós fazemos, ele tem que estar refletindo o meu chamado. O chamado envolve o nosso casamento, os nossos filhos. E cada vez que nós conversamos sobre família, sobre filhos, parece que a educação dos nossos filhos, o cuidado dos nossos filhos, não termina somente com 18 anos, não termina somente quando eles casam, e quando eles têm os filhos, e quando nós temos os netos, e parece que a luta nossa só vai terminar quando eu morrer, e fala assim, aquele lá foi bem sucedido na vida dele, porque Deus abençoou ele, abençoou os filhos, abençoou os netos. É ou não é, irmãos? Isso é o nosso chamado. O apóstolo Paulo fala, eu me tornei ministro. Nós não nascemos evangélicos, nós não nascemos com os dons. Agora, quando eu aceito a Jesus, quando eu recebo o dom principal, que é o dom da vida, o dom da salvação, então eu começo a receber os dons espirituais. E aí nós vamos nos tornando, aperfeiçoando, nós seremos melhores, capacitados, preparados. Nós não podemos falar que o nosso chamado é de vir na igreja, sentar e entregar as nossas ofertas, os nossos dízimos e voltar para a nossa casa, não. O chamado, irmãos, está vinculado ao seu dom espiritual. Tem pessoas que têm um chamado para fora da igreja, um chamado para ir nos hospitais, nas escolas, um chamado de evangelismo, usa a tua casa, usa a tua culinária para evangelizar, usa os talentos teus para evangelizar, outras pessoas no aconselhamento e tem um dom do aconselhamento, outras pessoas um chamado para orar, e ora mesmo, não é orar de mentirinha não, é orar intercedendo mesmo, tendo um caderno de oração, orando pelos líderes, orando pelas pessoas, pelos enfermos, e tem aquela prática de oração, a vida dela é uma oração, é um chamado, ela reflete, a vida dela respalda aquele chamado. O dom da misericórdia, o dom de contribuir. Tem pessoas que são liberais e têm um chamado e Deus abençoa e Ele faz muita coisa pelo Evangelho através da contribuição. O nosso chamado tem que ver com o nosso dom, a nossa paixão, aquilo que nós fazemos. Se você está aqui hoje, você tem dúvida do seu chamado, eu gostaria muito que você viesse conversar conosco. Porque às vezes nós somos ignorantes, mas no sentido literal da palavra, nós não conhecemos os nossos dons. E temos dificuldade de perceber quais são aquilo que eu tenho, será que isso é meu dom? E quem conhece, conversa, sabe, fala, não, mas esse é o teu dom. Você gosta de fazer, identifica. E os dons espirituais é maravilhosos, irmãos, porque tem dons que são coletivos. Porque nós achamos que dom espiritual é de expulsar demônio, de falar em língua, do pregador, e dom da cura. Não, temos muitos dons que atuamos quietinho,
o dom da misericórdia, o dom da administração, o dom da presidência, o dom do ensino, o dom da misericórdia, o dom do consolo, que é o aconselhamento. E você tem que exercer o teu chamado. Amém? Terceira certeza que eu tenho que ter é a certeza da missão. Uma coisa é o chamado, outra coisa é a missão. A missão é quando eu tenho certeza já do meu chamado e agora eu vou colocar em prática, eu vou colocar isso na prática, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isso é, Cristo em vós, esperança da glória. O que é a missão? A missão é dar a conhecer a vontade do Pai. A nossa missão é dar a conhecer as riquezas da glória. A nossa missão é anunciar entre todos os povos a sua mensagem aos gentios. A nossa missão é anunciar a Cristo. E como que nós anunciamos a Cristo? Irmãos, aproveitando todas as oportunidades. Esse casal que aceitou Jesus lá na viagem missionária, alguém falou assim, olha, vamos cantar parabéns porque hoje é o aniversário dele. Falei, agora, que bênção, né? Chamamos ele lá à frente lá e falou assim, hoje nós queremos dar um presente para você. E o presente é anunciar Jesus. E você vai e prega o evangelho, aproveitando aquela data dele, nascer de novo. E depois, irmãos, no corredor do hotel, aquele homem me parou e ele veio agradecer pelo que nós estávamos fazendo por ele. Ele falou assim, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Essa é a oportunidade que nós temos. Se você faz um bolo, irmã, convida alguém para comer um bolo. Prepara uma pizza, prepara uma macarronada na sua casa e convida alguém, mas com o intuito de falar daquilo que Deus fez na sua vida para essa pessoa. Não é para você fazer uma comida lá e começar a falar mal do governo, falar de política, falar aquilo outro, falar da crise, e aí você passa a noite inteira e você perdeu todas as oportunidades. Fala da sua vida, fala de um testemunho, fala daquilo que Deus representa para você, fala das suas dificuldades, e você vai então ali naquele momento daquela comunhão e fala assim, olha, isso é Jesus, Jesus quer abençoar a sua vida, a sua família. Quantas pessoas estão passando por lutas na nossa igreja, que precisam de uma palavra, de um aconselhamento, de um consolo. Se você souber alguém que está com depressão, convida na tua casa, dê uma palavra de ânimo, um consolo, uma exortação que é consolar. Você que tem uma experiência já no teu casamento e já criaram os teus filhos, tem os teus netos, você perceber que alguém está com dificuldade no casamento, um jovenzinho da igreja, convida esse casal de jovenzinho na tua igreja, para ir na tua casa, e ali você vai falar daquilo que Deus faz através da tua vida do casamento. Alguém que está com dificuldade financeira, às vezes não vale você dar o dinheiro para a pessoa, é você ensinar essa pessoa como, pergunta para ele, qual a tua dificuldade com dinheiro? E aí você compartilha a sua experiência, se essa é a tua habilidade. Irmão, enfim, nós temos muitas formas de fazer a missão do Senhor. Como fazer a missão? Versículo 28. Anunciando, advertindo, ensinando em toda a sabedoria e apresentando, a fim de que apresenteis. Então, não é somente anunciar o evangelho, não é somente advertir, que aqui, nesse caso, é o aconselhamento, mas é ensinando, é preparando. E a quarta certeza que nós temos é a certeza do poder de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Essa eu tenho que ter certeza do poder de Deus na minha vida. Para isso é que também, versículo 29,
eu me fadigo. E fadigo é a palavra agonizomai. É uma palavra grega que vem da palavra que deriva do português agonia, agonizante. Para isso, Paulo trabalha até ficar agonizado, exausto. Ontem a Raquel falou para mim assim: Leno, eu estou cansado, porque nós chegamos da viagem lá, distribuímos todo mundo aqui, esperamos todo mundo embora, chegamos em casa quase 1h e chegamos no outro dia, 7 horas, fomos para um day out da nossa rede, ficamos o dia inteiro lá, e ontem tivemos células, fomos numa inauguração de um restaurante, e quando chegou a noite, a Raquel parece que arriou a bateria. Ela falou assim: estou cansada. Eu falei: mas também nós viemos num pique. Como não vai estar cansada? Irmãos, é tão gostoso você falar assim: eu estou cansado. Mas não é cansado de bater perna por bater perna. É cansado de... Eu imagino aqueles irmãos que trabalham no Grifac, quando chega na segunda-feira, que tem que enfrentar ainda o seu trabalho, a sua rotina, que não para, não é feriado na segunda-feira. Que ele fala assim: chega na segunda-feira, eu estou arrebentado. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Chega a ser agonizante. Mas Paulo fala assim: para isso mesmo eu me esforço. Nós temos o evangelho é esforço. Esforçando-me o mais possível. Segundo a eficácia que opera eficazmente em mim. É uma parceria. Deus não vai abençoar preguiçoso, irmãos. Deus não vai abençoar preguiçoso. É quando você vai lá e dá o teu melhor. Aí quando você dá o teu melhor, aí vem o poder de Deus e fala assim: agora é comigo. Aí vem o poder de Deus, ele faz aquilo que nós não conseguimos fazer, que é convencer o pecador. É entrar no coração das pessoas. Aí vem aquele renovo na nossa vida. Nós precisamos de descanso às vezes, nós precisamos sim de ser renovados pelo Senhor. Mas isso é a caminhada da vida cristã. Certeza dos meus sofrimentos. Amém, irmãos? Não fuja dos sofrimentos, não fuja. Se você sofrer por causa do Evangelho, se você trabalha na igreja e alguém, sabe aquele irmãozinho que fica recebendo na porta, cumprimentando os irmãos? De repente ele vai cumprimentar um irmão assim, passa de largo, como diz em espanhol, passa de largo, e aquele irmão fica assim, né, com aquela... Aí o que acontece? Ele fica triste: puxa vida, eu estou aqui para ajudar, e o irmão nem me cumprimenta, né? Não. Tenha certeza de que se a gente for trabalhar, sempre nós vamos enfrentar situações diversas, sofrimento. Segunda certeza do nosso chamado. Terceira certeza da nossa missão. E a quarta certeza do poder de Deus que atua em nós. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar? Convido você na quinta-feira, você que é do Viva Vida, traga o seu pendrive, traga alguma coisa para gravar as fotos e levar um vídeo que nós estamos preparando também para você. Se você quiser conhecer um pouco mais, dia 11 de novembro, nós estaremos fazendo uma exposição de 5 domingos às 10 da manhã na Escola do Discípulo, toda a epístola de Filipenses. Tem que fazer a tua inscrição pelo site da igreja. Eu estarei dando domingo e tem um outro professor que estará dando na quarta-feira, são turmas diferentes. 11 de novembro, nós vamos começar um curso de exposição, versículo por versículo, do livro de Filipenses. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Pai amado, nós te louvamos, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra, pelas tuas bênçãos, pelo chamado do Senhor, ó Deus, e pela nossa caminhada cristã. Leva-nos em paz, debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Senta, irmãos, e logo após o pós-lúdio, nós estaremos recebendo na porta. A porta.